Saúde a todos na paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos estar meditando aqui neste dia em três versículos da palavra do Senhor nosso Deus para o nosso elevo espiritual. No livro de Abacuque, no capítulo 3, no versos 17, nós vamos encontrar uma palavra muito importante para nós, que diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Outro versículo parecido com esse, mas em outro livro, desta vez no livro de Jó, nós encontramos uma mesma confiança em que o profeta Abacuque estava tendo em Deus. Jó também deixa essa palavra para nós, ele vivendo numa situação muito difícil. Está em Jó 27, versículo, vamos ler o 3, né? O 3 e o 4, que diz assim: enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidades, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. Foram épocas bastante diferentes, né? Em quem viveu esses dois homens, todos eles enfrentando situações difíceis. Claro que a situação de Jó foi bastante caótica, né? E lamentável, vamos dizer assim, porque nele foi contraído uma enfermidade que lhe devastava, né? Que lhe consumia sua pele. E teve muitas percas, todas as percas materiais, financeiras, perca da família e perca da saúde, né? A situação de Jó naquela época era muito mais grave do que a situação em que estava vivendo o profeta Abacuque. Mas diante de todas essas situações, Jó, ele continuava convicto, aleluia, e a sua fé anelante em Deus. Ele falava que até que ele expirasse, ainda que ele morresse, ele não apartaria dele a sinceridade. Ainda que aquela enfermidade lhe consumisse, levando ele até a morte, ele jamais iria negar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então era uma fé bastante sólida, uma fé inabalável que aquele homem tinha no Senhor. Ele jamais ele colocou seu coração nas suas percas, nem na perca do seu gado, dos seus animais, dos seus filhos, e nem na perca da sua saúde. Aquele homem foi totalmente devastado pelo mal, vamos dizer assim, né? Mas a sua fé, o inimigo não conseguiu tocar nela. A fé de Jó continuou intacta, servindo a Deus com todas as esperanças e com toda a confiança no Senhor. Ele disse que ainda que ele expirasse, aleluia, mas ele seria fiel a Deus. Quando ele diz, ainda que eu expire, não apartarei de mim a minha sinceridade. Isso aqui é uma lição de vida para nós nos últimos dias. É onde muitas das vezes o crente queixa por qualquer motivo.
qualquer luta, ele começa a questionar Deus, ele começa a cobrar de Deus. Nem passa perto da luta que este homem de Deus enfrentou naquela época. Jamais nessa época, eu creio, não está registrado, né? Nem em vídeos, nem na própria Bíblia, uma situação semelhante à situação de Jó. Mas ele permaneceu fiel e ele colheu todos os frutos da sua fidelidade e da sua confiança em Deus. Quando já bastante dias em que ele estava sofrendo, o Senhor virou seu cativeiro e lhe abençoou de forma surpreendente. Louvado seja Deus. Aqui o profeta Abacuque também estava servindo a Deus nos dias difíceis, onde o profeta Abacuque ele esperava uma invasão iminente dos babilônios, aonde o reino de Judá seria tomado. E certamente naquela época dá a entender que já estava acontecendo uma seca naqueles dias. Estava acontecendo já dias difíceis na época do profeta Abacuque. A palavra deixa entender isso, quando ele diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Dá a entender que eles iam sofrer um corte de provisão naqueles dias, aonde o suprimento, né? O suprimento de tanto de gado, como o produto da oliveira, as lavouras não produzissem nada e que tudo fosse levado, né? Vamos dizer que fosse pelo cativeiro mesmo, que levasse o gado, as ovelhas, os alimentos, e se fosse mesmo para uma seca, mas dá a entender que seria uma seca. Ele todavia também continuaria servindo o Senhor com alegria e exultaria no Deus da sua salvação. A perca de bens, a perca de alimento, a perca de provisão, a falta de provisão, esse não é o motivo para nós deixar Deus, nem questionar Deus, nem fazer cobranças absurdas em cima de Deus, porque Deus ele sabe o que ele faz. Louvado seja Deus. Quando diz a palavra do Senhor através da boca do próprio Senhor Jesus, que o Senhor traz provisão para os passarinhos, né? E ele veste bem os lírios do campo, que nem Salomão vestiu como os lírios, né? Com toda a sua glória, com toda a sua riqueza. Os passarinhos que não semeiam, não colhem, não depositam em grandes celeiros, todos os dias os passarinhos comem, que o papo chega, fica tortinho para um lado, e os passarinhos louva, bendiz e exalta o nome do Senhor. Agora imagina nós que somos mais importantes do que os passarinhos, diz a Bíblia Sagrada. Então, muitas das vezes a murmuração, a falta de confiança em Deus, isso aí pode até adiar as bênçãos do Senhor em nossas vidas. É para nós continuarmos alegres, é para nós continuarmos exultando o Senhor diante de situações difíceis, né? Até mesmo que venham trazer crítica, né, às pessoas, que muitas das vezes quando alguém, um crente, está enfrentando uma grande luta, pode acontecer da mesma forma que aconteceu com o patriarca Jó, onde as pessoas levantaram contra ele e falaram que ele estava em falha com Deus, em pecado, e que ele era ímpio, não sei o quê, e começaram a tirar pedras para todo lado na vida daquele homem, sendo que o próprio Deus já tinha falado que ele era íntegro, que ele era fiel, ele era o mais fiel do Oriente, tanto era mais fiel como o mais rico do Oriente. Então esses dois homens de Deus demonstram e deixam essa lição de vida para nós,
que não é a falta de provisão, que não é perca na família, que não é perca do esposo, da esposa, que não é a espada, nem a guerra, nem a fome, que vai nos separar do amor do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fica aí essa palavra para nós, que é para nós continuarmos a servir o nosso Deus com gratidão, com alegria, indiferente das circunstâncias em que você e que eu estamos enfrentando ou que possa enfrentar. O nome do Senhor tem que ser glorificado, exaltado, engrandecido, louvado, reverenciado continuamente pela nossa boca, porque o nosso Deus é digno de toda honra e de toda glória, indiferente do que está acontecendo com as nossas vidas. Precioso para nós é o Senhor. Aleluia. A situação pode ser revestida a qualquer momento. Aleluia. E o Senhor vai se alegrar quando vê você, todos nós, diante de situações difíceis, exaltando e glorificando o nome dEle. Fica aí essa reflexão para nós. Que o Senhor te abençoa, que a paz do Senhor encha plenamente a sua vida.